Muito boa noite, bem-vindos ao programa Entrevista. Findas as grandes obras, o Laboratório Regional de Engenharia Civil virou-se para outras áreas de investigação. A previsão e o alerta de riscos estão agora na lista das prioridades do LREC. É nosso convidado, Pimenta de França, diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. O que é que mudou na missão do LREC? Bom, boa noite. A missão propriamente dita mantém-se, portanto, a nossa obrigação estatutária é de apoiar a indústria da construção civil, sobretudo, não só, mas sobretudo. Portanto, temos grande intervenção na área da construção civil, na área do ambiente, enfim, há uma série de valências que estão dentro das responsabilidades do laboratório. E o laboratório, de facto, teve uma ação relevante durante um período de grande desenvolvimento económico da Ilha da Madeira e durante a fase de construção que perdurou entre, digamos, 1995 e 2007 e 2008. Portanto, foi a fase das grandes obras. O laboratório, nessa altura, tinha uma ação importante junto da indústria da construção civil, dando apoio, sobretudo, em matéria de laboratório, portanto, avaliação da qualidade dos materiais, da aplicação dos materiais, etc, etc. A partir de 2010, um contexto económico desfavorável, que não foi só regional, portanto geral, ditou o fim das grandes obras, sobretudo das obras públicas, mas também das obras privadas. E, obviamente, o mercado da construção civil estagnou no espaço nacional e um pouco por todo o lado. Obviamente, o laboratório, nessa circunstância, teve que se virar para outras áreas, aproveitando, na altura, aquilo que era uma necessidade premente da região, análise de risco, sobretudo dos riscos naturais. Isto veio na sequência de uma intempérie, de intempérie de fevereiro de 2010, um aluvião. Nessa altura o Governo Regional desenvolveu alguns estudos e no âmbito desses estudos ficou decidido, entre as diversas ações, que não é uma só, que seria necessário intervir sob o ponto de vista estrutural e não estrutural, para minimizar aquele problema. Em termos de medidas estruturais, uma série delas foram executadas ou estão em curso, como, por exemplo, canalização de ribeiras, regularização de leitos, construção de açudes de retenção de material sólido nas cabeceiras, para minimizar o impacto do escoamento sólido nas ribeiras, mas também medidas não estruturais, entre elas um sistema de alerta de aluviões, que não sabia exatamente o que é. E pronto, o laboratório dedicou-se, entre outros trabalhos que desenvolve neste momento, mas direcionou muito a sua atividade exatamente para a análise do risco de aluviões. E o laboratório já está bem equipado para este novo desafio, digamos assim? Ainda não está totalmente equipado. Vamos lá ver, um sistema de alerta, para já não se sabia exatamente o que era um sistema de alerta. Devo dizer, com mérito do antigo diretor do laboratório, foi desenvolvido um projeto piloto, com o que se sabia na altura, com o conhecimento, com a percepção que se tinha na altura. Fez-se alguma coisa em matéria de meteorologia, sobretudo nos municípios do Funchal, aliás, apenas nos municípios do Funchal e da Ribeira Brava. É um projeto piloto que, entretanto, foi desenvolvido. Para desenvolver, digamos, um sistema de alerta não está disponível no mercado. O que existe são ferramentas que permitem desenvolver alguma coisa. Esse desenvolvimento é feito à medida do espaço territorial, à medida daquilo que se quer medir e, portanto, essas ferramentas estão disponíveis e, para desenvolver, nós tivemos que as adquirir. Durante os anos 2016 e 2017 tivemos, enfim, a sorte de ter um conjunto de projetos financiados, não para desenvolver o projeto propriamente dito, mas sobretudo para adquirir equipamentos que são necessários ao nível de instrumentação, ao nível de sistemas de medição, que nos permitem desenvolver várias vertentes do tal projeto. Estamos a falar de que equipamentos? Estou-lhe a falar de estações meteorológicas automáticas, estou-lhe a falar de câmaras de vídeo, estou a falar de equipamentos laser scan, enfim, há um conjunto de equipamentos que servem para desenvolver algoritmos, para primeiro recolher dados, medir alguma coisa e desenvolver algoritmos para chegarmos a algum lado. Portanto, neste momento o laboratório, entre
várias atividades, portanto, mantém essa atividade de base laboratorial, cada vez cresce mais, felizmente, portanto, o setor da construção civil mostra alguns sinais de retoma, e isso é bom, tanto ao nível das obras públicas como das obras privadas, portanto, a atividade do laboratório de engenharia civil ao nível do apoio laboratorial está a crescer. Está a crescer também a atividade ao nível do desenvolvimento de algoritmos para o sistema de alerta de aluviões e novas atividades na área que neste momento interessa, digamos, ao Governo. Que é não propriamente o da construção das infraestruturas, mas sobretudo da manutenção e conservação do ativo imenso que está edificado, ao nível das pontes, ao nível dos túneis, ao nível dos portos. Portanto, essas obras já têm alguns anos e, portanto, têm que ser monitorizadas. São obras que deformam, que se deslocam, enfim, que vão tendo algumas patologias estruturais e não estruturais que, se não forem corrigidas, reduz o prazo de durabilidade e até pode comprometer a própria operacionalidade. Portanto, muita da atividade do laboratório neste momento não é propriamente ao nível do apoio direto à construção civil, mas é ao nível do apoio à manutenção e conservação desse imenso ativo que está feito na Ilha da Madeira. Sr. Engenheiro, sei que estão a construir um centro de análise de riscos. Qual é a meta, qual é o objetivo deste centro? Qual é a missão, digamos assim? Esse centro, ainda, a bem da verdade, ainda não está a ser montado. Estão a ser montados são valências que serão analisadas nesse centro. O centro ficará, em princípio, ficará no próprio laboratório, mas o que se pretende é recolher um conjunto de variáveis a vários níveis. Estou a falar de climatologia, hidrologia, hidráulica, geologia, geotecnia, ordenamento do território, sobretudo ao nível florestal, e algumas variáveis oceanográficas, cuja correlação nos permite medir um risco perante um determinado fenómeno. Por exemplo, em caso de precipitação intensa, podemos ter escoamentos mais ou menos agravados em função de movimentos de massa, podemos ter escoamentos nas fozes das ribeiras mais ou menos facilitados em função da sedimentação, do leque sedimentar e das condições de agitação marítima. Portanto, a medição de um risco vai envolver todas essas variáveis. Tudo isso está a ser desenvolvido neste momento, de forma separada, como é óbvio, não é um projeto integrado, mas é desenvolvido por módulos e, portanto, o nosso objetivo é conseguir integrar esses módulos todos. Não a prazo, portanto, ainda vai demorar alguns anos, mas recolher todos esses dados num centro, poder tratá-los, medir o risco, quantificar, dar uma cor, dar um número e entregar esse número às entidades que têm responsabilidade ao nível da proteção civil. O laboratório não irá dar alertas, não é essa a nossa responsabilidade. O laboratório só vai dizer a quem tem essa competência que perante determinadas condições, perante um determinado volume de chuva acumulada, perante uma encosta que neste momento está fragilizada por causa do incêndio, poderá acontecer qualquer coisa. E o alerta será dado por quem tem essa competência. Este sistema de previsão e alerta de aluviões tem uma vertente meteorológica, que aqui já falou. Isto implica a construção de uma nova rede meteorológica, é isso? Não. Nós, a bem da verdade, o Governo já tem uma rede. Aliás, a Ilha da Madeira recolhe variáveis meteorológicas desde a década de 40, de 1940. Portanto, existe uma rede, mas essa rede é antiga. Portanto, e a rede antiga não comunica da forma que nós gostaríamos. O que nós precisamos é de um sistema que nos coloque os dados em tempo real para análise. Portanto, o que está a ser feito neste momento é a substituição da rede atual, e, portanto, é algo que está a andar, e estará concluído em pouco tempo, é a substituição da rede atual por unidades meteorológicas, microestações meteorológicas completas, que capazes de transmitir em tempo real os dados para análise, processamento e produção de informação. Isso está a ser feito, obviamente, para isso funcionar, não podemos depender de uma rede que pode falhar, porque qualquer rede por cabo, seja cabo fibra óptica ou cabo entrançado, rede GSM, por isso já se viu que em situação de risco pode falhar. Portanto, está a ser constituída, para que tudo isso funcione, está a ser constituída uma rede própria, via rádio, alta frequência, que nos permite recolher os dados e fazê-los chegar onde nós pretendemos. Não tem falhado, portanto, pode haver falhas de equipamento, é normal. Portanto, dentro daquilo que é o projeto piloto que está a funcionar e que está montado, a fiabilidade da recepção de dados é, de facto, muito grande através de via rádio.
Já que temos uma rede rádio, que será estendida a toda a Ilha da Madeira, iremos anexar essa rede outras valências que podem ser transmitidas para o tal centro. Eu estou a falar de outras variáveis, ao nível de movimentos de massa, ao nível de umidade de solos, etc, etc. Portanto, a rede é conjunta, a rede de transmissão de dados é conjunta, os sistemas são paralelos, mas vão... Há alguma articulação com o radar meteorológico do Porto Santo? Não, atenção. A rede meteorológica do LREC não tem nada a ver com a do IPMA. O IPMA tem uma rede excelente na Ilha da Madeira, aliás, os dados mais recentes, portanto, antes dizia-se que a meteorologia falhava muito, hoje já se vê que não falha assim tanto, mas é sobretudo um sistema destinado à previsão. Portanto, o que o IPMA faz, recolhe dados, trata-os e dá as previsões num determinado espaço temporal. Portanto, diz-nos o que vai acontecer. A nossa rede é diferente. Diz o que está a acontecer no momento e analisa o que está a acontecer no momento, agarrando um histórico de dados para quantificar o risco. Por exemplo, se choveu 2, 3 ou 4 dias seguidos, se está a chover neste momento, obviamente o risco, seja lá do que for, é maior do que se não tivesse chovido nos dias anteriores. Portanto, o que nós fazemos é uma análise em tempo real, que será complementada com as previsões do IPMA. Portanto, são dois sistemas paralelos que se conjugam para atingirmos um determinado... E é possível a população consultar esses dados? Será possível, neste momento ainda não, mas será possível, sim. Como é que os alertas vão chegar à população? Os alertas não chegarão através do LREC. Os alertas serão dados pelas entidades com essa competência. O que nós vamos fazer é disponibilizar informação, portanto, pegar dados, produzir informação, disponibilizar essa informação às entidades com competência em matéria de proteção civil e compete a elas decidir, em função do risco que será quantificado pelo LREC, decidir se aquilo deverá dar origem a alguma ação preventiva no sentido de minimizar as consequências de um determinado fenómeno. Mas, portanto, nós vamos fornecer apenas informação às entidades, trabalhada da forma que eles entenderem, e a mesma informação, os mesmos dados podem ser trabalhados de forma diferente que se forem fornecidos ao IPMA ou se forem fornecidos à Proteção Civil, mas compete-se a eles, em função dos dados que recebem, de informação que recebem trabalhada da forma que pretendem, decidir se vão ou não acionar medidas preventivas. Como é que funcionam, portanto, como é que funciona a articulação entre o LREC e o Serviço Regional de Proteção Civil? Neste momento não está a funcionar porque o nosso sistema está em construção e está em testes. A Proteção Civil, neste momento, o que tem é, por exemplo, 32 câmaras de vídeo, as imagens de 32 câmaras de vídeo que monitorizam secções de ribeira que já deram problemas no passado. Sobretudo, estou a falar das ribeiras das bacias hidrográficas do Funchal, são 3 ribeiras, e da Ribeira Brava. Portanto, essas imagens estão disponíveis e a qualquer momento a Proteção Civil pode consultar, verificar o que está a passar. Mas aquilo é uma imagem, aquilo não prevê absolutamente nada. Portanto, o que nós vamos fazer era colocar na Proteção Civil os dados trabalhados, mais as imagens, para eles poderem decidir o que entendem. Portanto, este ano, por aquilo que já viram nas nossas ribeiras, tivemos algum momento em que fosse possível gerar já um alerta para a população, em termos de pluviosidade, em termos de enchentes? Nós não tivemos. Agora, no mês de fevereiro, 28 ao dia 1 de março, houve um estado de precipitação, não chegou a ser extremo, mas pronto, foi muito intenso. Houve, inclusivamente, alguns pontos que tiveram regimes de precipitação idênticos ao de 2010, mas essa chuva foi muito concentrada nas zonas altas. As zonas baixas não foram afetadas por precipitações dessa grandeza, que foi diferente de 2010. 2010 o que aconteceu foi forte precipitação em altitude e nas zonas baixas. Tudo isso acumulado deu naquilo que toda a gente conhece. Desta vez, não. E também verificou-se que alguns dos trabalhos, das medidas estruturais implementadas pelo Governo nas ribeiras, funcionaram. Os caudais escoaram com alguma facilidade, não houve problemas de barragem constituída por derrocadas, mas também isso aconteceu em ribeiras não intervencionadas, como, por exemplo, na Ribeira de João Gomes, não houve problema nenhum e ainda não foi intervencionado. Ribeira de São João e de Santa Luzia já tiveram intervenções, também não aconteceu. Portanto, não se pode ainda comparar. Devo dizer que o sistema que está a ser constituído, precisa de dados históricos. Nós só podemos testar quando isso acontece. Portanto, é um problema que nós vamos ter. Mas, de facto, o que eu posso dizer é que 2010 até a presente data, fora algumas situações pontuais, como, por exemplo, 2013
13, salvo erro, no Porto da Cruz, aconteceu ali qualquer coisinha que criou alguns estragos, portanto, pontualmente aconteceu alguma coisa, mas não tem nada a ver. Quando é que espera ter este sistema de alerta concluído? Em termos de instrumentação, penso que no final de 2019 todas as suas vertentes, a vertente meteorológica, a vertente hidrológica, hidráulica, geotécnica e geológica, o ordenamento ao nível da vigilância de florestas e oceanográfica estarão concluídos. Agora, o desenvolvimento dos algoritmos com esses dados vai demorar algum tempo. Vamos ver, o sistema tem duas componentes. Uma componente tecnológica, que é a instrumentação para a recolha de dados, está a ser feito, e depois uma componente de desenvolvimento que usa esses dados, que são recolhidos anteriormente, para chegar a algum lado. E elas não ocorrem em simultâneo. Portanto, neste momento estamos na fase tecnológica, já de crescer, porque praticamente os equipamentos ou estão adquiridos ou grande parte já estão instalados, e vamos entrar agora na fase de desenvolvimento, que é uma fase muito mais complexa e sobre a qual até é difícil de dar previsões. Mas o nosso objetivo é até 2019 o projeto estará fisicamente concluído, ao nível dos equipamentos, e em 2024 o projeto estará inteiramente desenvolvido em todas as suas vertentes. Engenheiro Pimenta de França, já aqui falou que há um projeto piloto de georreferenciação de incêndios. Em que consiste este projeto? O que se pretende... Deixe-me falar primeiro do objetivo. Portanto, quando se fala em aluviões, aluvião não resulta apenas da chuva intensa, resulta de mais alguma coisa. É uma derrocada que acontece num regime de precipitação intensa, que cria uma barragem numa ribeira qualquer, rebenta e vem aquela água toda e aquela pedra toda por ali abaixo, que pode atingir ou não um nível de inundação, que junto à foz os caudais podem escoar de forma mais fácil, menos fácil, em função do nível da água do mar, porque as fozes estão praticamente ao nível do mar. Portanto, é preciso medir tudo isto. Um dos fatores importantes é o de movimento de massas. Medir movimento de massas é extremamente difícil. Quando é uma massa rochosa, aquilo não movimenta, aquilo cai. De vez em quando desprende qualquer coisa, vem por ali abaixo. Quando é terroso, aquilo vai mexendo, é fácil de medir. A Ilha da Madeira é mais rochoso do que terroso. Agora, nós sabemos, toda a gente sabe, que solos fragilizados por via da destruição do coberto florestal têm mais risco de deslizamento. E, sobretudo, quando o solo é frágil, quando o solo e quando a encosta é muito inclinada e quando a camada de solo é pouco significativa. Portanto, quando falta coberto vegetal, o risco de aluvião é maior, digamos assim. Portanto, interessa-nos monitorizar os incêndios florestais da forma mais fácil possível e saber como é que essa frente de fogo irá eventualmente evoluir para quantificar o risco de um solo que está numa determinada circunstância e que após um incêndio estará noutra completamente diferente. E como é que isso vai ser feito? Com câmaras de vídeo? Neste momento está em fase de adjudicação um conjunto de equipamentos, estou a falar de câmaras multiespectrais, sobretudo câmaras ópticas e multiespectrais, que nos vão permitir montar um sistema, tudo isso está a ser desenvolvido internamente, um sistema de georreferenciação de um ponto de incêndio, ou por variação de cor, ou por variação de temperatura, ou porque o dia e a noite as coisas obviamente são diferentes, de dia vê-se a cor, à noite não se vê, à noite vê-se a luz, de dia poderá não se ver, portanto tem duas formas de trabalhar diferentes em função de ser dia, em função da luz, vamos falar assim. Essas câmaras irão permitir, são câmaras, serão num ponto móvel, as câmaras rodam e irão permitir determinar uma determinada direção que, cruzado o mapa digital do terreno, dá-nos um ponto georreferenciado. E esse ponto é logo transmitido às entidades que têm responsabilidades em matéria de vigilância de focos florestais, seja ela quem for, e nesse momento liga-se uma câmara, uma imagem óptica, que então consegue-se ver o que está acontecendo. E isso vai cobrir toda a Madeira ou não, em que zonas? Portanto, deixe-me falar. Portanto, o objetivo é georreferenciar o fogo, desta forma, que eu tentei resumir, mas ela não é tão simples assim como eu tentei fazer parecer. Portanto, é georreferenciar o fogo e, em paralelo, haverá um algoritmo que irá dizer como é que esse fogo vai evoluir em função das condições climatológicas do momento, ou climatéricas do momento, ao nível da umidade do ar, umidade dos solos, vento, temperatura.
enfim, são as variáveis que fazem o fogo andar mais depressa, mais devagar, virar para cima ou virar para baixo. Portanto, isso está a ser feito, e o nosso objetivo é, até o final do corrente ano, ter o projeto piloto a funcionar no município do Funchal. Serão experimentadas várias tecnologias, não é uma só, e iremos selecionar aquela que melhor se aplica à Ilha da Madeira e tentar, até ao final de 2019, colocá-la a funcionar nas vertentes viradas a sul. Porquê? Porque, historicamente, é aqui que acontecem os incêndios. Só após essa fase, só após o final de 2019, é que nós podemos pensar em estender esse sistema para o restante território insular. Já aqui falou também que uma das vossas áreas de pesquisa prende-se com a avaliação hidrológica, principalmente nos períodos de chuva intensa. Já existem muitos dados disponíveis? Nós já temos alguns dados disponíveis e tentamos fazer agora a modelação. O que nos interessa não é a chuva em si, o que nos interessa é saber o que é que essa chuva dá em termos de água nas ribeiras, qual é o nível que as ribeiras poderão atingir. E a percepção que tem é que as ribeiras estão melhor preparadas agora do que estavam antes do 20 de fevereiro? Mas eu não tenho dúvida, aquelas que forem intervenções, melhor por várias razões. Primeiro, uma questão de consciência da própria população. Portanto, há um risco, as pessoas já se aperceberam que existe um risco, que há mais cuidado ao nível das ribeiras, e vê-se o próprio Governo Regional tem um programa intenso de manutenção de leitos, limpeza de ribeiras, que tem vindo a executar já há alguns anos. Portanto, as ribeiras estão mais limpas, existe essa consciência também por parte da população e o risco diminui por razões óbvias. Agora, à parte disso, nós temos verificado que elas têm se comportado relativamente bem naquilo que diz respeito a ribeiras intervencionais. Os açudes vieram dar uma ajuda nesse aspecto, nesse capítulo? Sim, sem dúvida. Deixe-me corrigir isto. Nós ainda não tivemos um fenómeno igual ao de 2010, só quando o tivermos é que nós podemos dizer com toda a segurança que aquilo resolveu ou não. Agora, naquilo que tem sido observado, elas recolhem um material sólido de outra forma e viriam para cá abaixo. Isso tem acontecido, não recolhem todo. Portanto, não nos interessa só estudar o que se passa a montante, na retenção de grandes blocos, que é o que se tem vindo a fazer. Interessa-nos também saber o que se passa na foz, porque o material mais fino vai lá parar. É um trabalho que também se está a desenvolver, a monitorização de leques aluvionais, sobretudo na Baía de Funchal. No 20 de fevereiro, muito falou da construção junto às linhas de água, junto às zonas de risco. Qual é o papel do LREC neste sentido de alertar as câmaras? O LREC tem capacidade para lançar avisos sobre essa matéria? Não temos nem temos conhecimentos suficientes para isso, e não é essa a nossa competência. Agora, é preciso também que se diga uma coisa: nós temos uma rede viária consolidada, temos uma malha urbana perfeitamente definida, temos construções que estão onde estão e ninguém pode deitar isso abaixo. Portanto, um sistema de alerta ou quaisquer medidas de prevenção não podem partir do princípio que tem que deitar tudo abaixo aquilo que está feito ao lado das ribeiras. Portanto, é preciso encontrar soluções para minimizar o risco da população que está nessas áreas. Tudo isso está a ser trabalhado. Eu sei que a Proteção Civil, a Direção Regional a DROTA, portanto a Secretaria Regional do Ambiente e a Direção Regional do Ordenamento do Território têm trabalhado muito nessa matéria, em conjunto dos municípios. Todos eles praticamente já têm cartas de risco. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado. Obviamente, pode-se dizer sempre que não está concluído, nunca estará concluído, mas já há muito trabalho feito nessa matéria. Além dos estudos em terra, também vão desenvolver estudos no mar. O Laboratório Regional de Engenharia Civil tem esta componente de investigação oceanográfica. Em que consiste? O que nos interessa saber neste momento é qual é o impacto dos escoamentos hidráulicos junto às fozes, sobretudo em situação aluvionar. Tomando como exemplo a Baía do Funchal, quer dizer, aquele material todo que foi lá parar, acabou por ficar num aterro que foi, entretanto, consolidado, mas isso teve, obviamente, impacto numa área de operação. O que nos interessa não é verificar o leque aluvionar na ilha toda, o que nos interessa é verificar nas baías confinadas. No caso do Funchal, por exemplo, as três principais ribeiras, as três únicas ribeiras do Funchal, São João, Santa Luzia e João Gomes, desaguam numa bacia confinada, no intradorso do Molho da Pontinha. Obviamente, qualquer fenómeno aluvionar tem impacto grande ao nível do porto por causa do leque sedimentar. O que nos interessa é perceber
Primeiro, qual é o padrão de assoreamento da Baía de Funchal, como é que aquelas areias se movem, qual é normalmente, em situação normal e em situação de agitação extrema. Portanto, temos que perceber exatamente para se poder estabelecer um programa de manutenção de batimetrias, seja para assegurar a operacionalidade do Porto de Funchal, seja para assegurar os escoamentos hidráulicos nas fozes das ribeiras. Para fazer isso, obviamente, tivemos que instalar equipamentos no fundo do mar. São dados que estão a ser recolhidos neste momento, desde fevereiro, e, no fundo, dados que interessam a diversas entidades. Portanto, o que se está a fazer neste momento é um trabalho conjunto com outros parceiros. A APRAM é a parte interessada, tem dado apoio logístico e também adquiriu equipamentos. O Observatório Oceanográfico usa esses mesmos dados, não na vertente da movimentação das areias no interior do Funchal, mas na vertente da dinâmica das correntes ao longo da costa. Os dados são mesmos, mas são trabalhados de forma diferente. E também o Instituto das Florestas tem, através das suas instalações no Lazareto, dado apoio logístico de embarcação para transporte, por exemplo, de mergulhadores e de equipamentos. Portanto, está neste momento um conjunto de trabalhos em curso que envolve diversas entidades. Não existe um protocolo definido, existe um acordo verbal e tem funcionado relativamente bem. O Cais 8 do Porto do Funchal veio, digamos assim, alterar a dinâmica daquele porto? Porque a percepção que se tem é que o Cais 8 complicou um bocadinho a operacionalidade do Porto de Funchal ao nível da tranquilidade dos cais acostáveis. E fala-se muito na ampliação do Porto de Funchal, é algo que é da competência, eu não deveria falar sobre isto, mas é algo que é por ser competência da APRAM, mas o que é certo é que nós estamos envolvidos também nisto, não na ampliação do próprio Porto, mas nos estudos de base que irão permitir pensar na ampliação do próprio Porto. Ainda esta semana tivemos um navio que ficou ao largo da Pontinha. Isto quer dizer que há ali um grande movimento de águas, digamos assim. De facto, existem fenómenos de ressonância, reflexão de ondas no interior do Porto, que têm que ser analisadas. Há solução com certeza, agora a melhor solução tem que ser estudada. Quer dizer, o Governo Regional, e bem, decidiu desenvolver estudos mais aprofundados sobre o Porto de Funchal para tomar decisão sobre essa matéria, relativamente à ampliação ou não do Porto de Funchal. É algo que se fala, mas que, enfim, ainda não existe um projeto. O Porto do Funchal pretende lançar esse estudo da ampliação do Porto propriamente dito, mas precisa de dados de base. E os dados de base qual é o impacto da agitação marítima, aliás, qual é a efetiva agitação marítima à entrada do Porto do Funchal. E isto está a ser medido neste momento. Está a ser medido com equipamentos do LREC e com equipamentos da própria APRAM, que fornecem dados, neste caso até dados similares, que serão conjugados para chegarmos a alguma conclusão. Os trabalhos no Porto, ao nível da medição da agitação marítima, estarão concluídos dentro de alguns meses. Mas colocamos uma hipótese de ampliação do Porto. Coloca-se um outro problema, que é o assoreamento. Exatamente. E, portanto, neste momento há medidas a montante para reduzir o transporte de caudal sólido. O fino ainda está a passar. Nós queremos exatamente num modelo de ampliação, devo dizer que o estudo que nós estamos a desenvolver inclui também o modelo tridimensional do Porto de Funchal na sua perspectiva de ampliação. Exatamente para saber o que é que vai acontecer ao nível da dinâmica sedimentar nessa eventualidade. Nós não podemos evitar, portanto, nós temos um porto que tem que ser ampliado, as pessoas têm essa percepção, é importante para a economia regional, portanto, tem que ser feito. O que nós temos é que temos que estudar qual é a melhor forma de manter operacional do próprio porto na perspectiva da sua ampliação. Por isso é que nós queremos verificar, analisar a dinâmica sedimentar, saber quais são os pontos críticos no interior do molho da Pontinha, sobretudo junto às fozes das ribeiras, que poderão estar condicionados em caso de precipitação intensa. Portanto, temos que saber onde é que as areias tendem a se acumular, de que forma é que elas se acumulam, qual é a granulometria, para saber exatamente como é que as vamos retirar. Portanto, o estudo que nós estamos a desenvolver não é propriamente para condicionar ou não a ampliação do Porto de Funchal, mas é para saber como é que nós vamos manter aqueles fundos para assegurar uma operacionalidade que se pretende a maior possível. Podemos dizer que num dia de chuva intensa com maré alta, o Funchal corre maiores riscos?
Já correu, de facto já correu antes das obras feitas a montante, antes das canalizações, regularização de leitos, o risco era maior. Obviamente, sabe-se que os aluviões agravam-se em situação de maré alta, por exemplo. E se houver agitação adversa, pior ainda. Porquê? Porque as fozes das ribeiras estão a cotas muito baixas, desaguam diretamente no mar, desaguam nas praias, e toda a gente sabe, olha-se, por exemplo, hoje para a Ribeira de João Gomes, uma parte da Ribeira de Santa Luzia, e as ondas chegam quase ao mercado. Portanto, o mar entra por ali. Tem situação de maré alta, situação de agitação marítima adversa, e em situação de grande escoamento de caudal, líquido ou sólido, não interessa. O que interessa é saber, é anotar que as águas que chegam à foz tendem a diminuir a velocidade porque esbarram na água do mar. E, portanto, se diminui a velocidade, o material sólido tende a se acumular, cria barragens, aumenta níveis de água, dá origem a inundações. Portanto, em situação marítima adversa e em situação de maré alta, o risco é efetivamente maior. Daí as condições de agitação marítima serem e de maré serem das vertentes de análise do estudo que interessa ao alerta de aluviões. Portanto, naturalmente, o LEREC também foi chamado, não na sua gestão, a dar pareceres sobre a obra da Marina do Lugar de Baixo. A que conclusões é que se chegou sobre essa obra? Não, eu não dei, pelo menos no meu tempo, não foi dado nenhum parecer sobre a Marina. Não me lembro disso. Nós demos pareceres sobre portos há relativamente pouco tempo, este ano, na sequência da intempérie de fevereiro, 28 e 29 de fevereiro deste ano, em 4 portos específicos, os relatórios estão entregues, mas da Marina só se foi numa gestão anterior, eu de facto não dei. E quais foram os outros portos em que deram pareceres? Já analisámos o Porto da Ribeira Brava, o Porto do Seixal, o Porto de Santa Cruz, Porto Polo do Mar, parte do Porto do Funchal. Já fizemos também alguns estudos na DOCA de pescas, enfim, o chamado CAIS 4, CAIS 3, 4 e 5. Enfim, temos feito um pouco de tudo em toda a parte. E as conclusões indicam algo de alarmante, digamos assim? Ou acha que os portos da Madeira se portam bem a as tempestades e estas alterações climáticas? Sim, obviamente há situações mais... Não há nenhuma situação grave, portanto, neste momento nenhum dos portos está em risco, agora tem que ser mantidos. O Porto da Ribeira Brava teve, por exemplo, uma muralha destruída, mas não é propriamente... É uma deficiência de projeto, aconteceu e, portanto, tem que ser corrigido. Mas não há portos em risco neste momento. Engenheiro Pimenta de França, uma vez concluídos todos estes estudos, quando é que vamos ter as primeiras grandes conclusões e quando é que vai ser feito o cruzamento final de dados, digamos assim? As grandes conclusões serão feitas no final de 2019. É quando nessa altura já teremos a vertente meteorológica, a vertente hidráulica e hidrológica, geológica também, das florestas, portanto, dos incêndios florestais e oceanográfico concluído. Portanto, aí já se irão tirar as grandes conclusões e saber se o projeto é viável tal como está concebido ou se tem que ser alterado em alguma das suas vertentes. Portanto, 2019 é para nós um ano crítico, por duas razões. Concluímos o projeto, somos obrigados a concluir o projeto por questões contratuais. Este projeto é financiado pela União Europeia, portanto há questões de contrato que temos que cumprir ao nível de prazos e, sobretudo, porque é nessa data que nós vamos tomar decisões relativamente à expansão do projeto ou à adaptação do projeto à totalidade do território regional. Obviamente há situações que poderão se aplicar bem nas vertentes viradas a sul, mais planas, nos grandes vales, Vale do Funchal, Vale de Machico, mas poderão não ser aplicáveis em situações completamente distintas, em São Vicente, portanto tudo isso tem que ser, obviamente, analisado. E em termos de escarpas, há alguma, digamos assim, alguma zona de risco ou de mais instabilidade? Bom, dizem que a Ilha da Madeira, toda ela é instável e, portanto, não há nada a fazer. O que nos interessa saber é monitorizar essas instabilidades. Devo dizer que, neste momento, o LEREC recorre a tecnologias modernas, novas, de laser scanning,
que nos permite, de forma muito rápida, muito fiável, medir deslocamentos em qualquer momento e em qualquer situação. Portanto, o que está a ser pensado neste momento, e já iniciámos esse trabalho, era monitorizar determinadas vertentes que nós reconhecemos de risco, ou porque estão junto às estradas regionais e têm sido, digamos, origem de problemas, ou porque estão a montante de zonas habitadas, mais densamente povoadas, onde também já aconteceram qualquer coisa. Portanto, nós estamos a pensar neste momento num modelo com recurso à tecnologia de laser para monitorizar eventuais deslocamentos. Quer dizer que a Madeira está na linha da frente com essa tecnologia? Em alguns dos equipamentos, sim. Em alguns, estou a falar, por exemplo, do laser scan em plataforma móvel. O que o LREC, o Governo Regional, adquiriu é de topo e penso que é o primeiro do país. E quanto à Calheta, na Calheta há ali uma situação instável, essa monitorização está concluída ou ainda está a ser feita? Essa monitorização não foi feita pelo LREC, portanto, porque já existe uma decisão tomada. Eu penso que estaremos a falar do acesso ao Jardim do Mar e ao Polo do Mar. Na Calheta há duas situações. Estou a falar da Marginal, digamos assim. Da Marginal, sim, está a ser monitorizado neste momento. Com a tecnologia laser scan? Tecnologia scan, exatamente. O levantamento foi feito. Os dados ainda não foram entregues ao projetista porque ele não os consegue ler, portanto estão a ser trabalhados aqui de uma outra forma. Aliás, já foram disponibilizados. É uma tecnologia que pode ser melhorada, como é óbvio, não na lógica da medição, da recolha de dados propriamente dita, mas na forma de trabalhar. São tecnologias novas, exigem equipamentos muito pesados, ao nível de computadores, nem todos estão disponíveis, portanto a ideia do LREC é recolher dados, tratar os dados internamente e fornecer aos projetistas de uma forma legível, da forma que eles conseguem entender, ou da forma mais adaptada à capacidade dos seus próprios equipamentos. Portanto, obviamente, tudo isto está a ser feito neste momento e vamos demorar mais algum tempo para chegar a um resultado satisfatório. Qual é o grande projeto para o futuro? Não há um projeto para o futuro. O LREC presta um serviço, portanto, o LREC é solicitado para fazer alguma coisa, está aqui para prestar esse tipo de serviço. A vários clientes, pode ser interno, o próprio governo, pode ser externo, as entidades privadas. Portanto, o LREC, essa é a missão do LREC, prestar serviço. E nesse contexto não se pode dizer que o LREC tem um projeto. O que o LREC tem agora, e tem um projeto, porquê? Porque há uma necessidade que tem que ser resolvida, tem um problema que tem que ser resolvido e o LREC recebeu a incumbência para pensar no assunto. Portanto, o projeto do futuro é aquele que o governo, o LREC neste momento é um órgão executivo do Governo Regional, mas o projeto do futuro é aquele que o Governo entender que deve ser. Engenheiro Pimenta de França, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.